Seja muito bem-vindo ao dia 19 da Jornada Propósito. Ontem nós estávamos falando sobre o lado sombrio, o lado obscuro, ou seja, as falhas de caráter, as falhas de temperamento de Pedro, o discípulo, que antes era chamado de Simão, e ali Jesus muda o seu nome para Pedro, e isso vai mostrar uma grande diferença também em seu temperamento, porque hoje nós vamos conversar sobre a transformação de Pedro, a transformação que o Espírito Santo gerou na vida de Pedro e que hoje é um grande exemplo para nós, de uma pessoa completamente transformada pelo Espírito. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas, então se Ele transformou a vida de Pedro, Ele também vai transformar a nossa. Precisamos se dispor a essa transformação, precisamos convidar o Espírito Santo para as nossas vidas, para que Ele venha fazer a grande obra, porque Ele vai finalizar aquilo que Ele começou em nós. E ontem nós falamos que Pedro era falastrão, fanfarrão, que ele era impulsivo. E todas essas características não parecem combinar muito com alguém que é governado pelo Espírito Santo, não é verdade? É difícil ver alguém viver isso e você olhar, olha, esse cara tá guiado pelo Espírito. Não, a gente vai olhar e falar que esse cara está sendo guiado pela carne, ele está deixando a carne falar mais alto, está deixando seus impulsos falarem mais altos. Mas Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E essa palavra, essa promessa, ela é disponível a todos nós. Nós temos acesso ao poder do Espírito Santo, que é o único poder capaz de transformar o homem. Então eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Atos, capítulo 1, ali no versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Uau! Jesus aqui estava dando a promessa, entregando a promessa do Consolador. Ele deu até o prazo que dentro de poucos dias eles seriam batizados. E essa transformação seria completa. Podemos perceber na vida dos discípulos que os 3 anos e meio de Jesus foi de uma maneira, mas os 40 dias com Jesus ressurreto, em toda a sua glória e majestade, já livre ali da sua forma humana, mas ressurreto, foi um grande diferencial para os discípulos. E essa obra, com o Espírito Santo, potencializou ainda mais a transformação deles, porque eles agora eram o exemplo da igreja. Então, quando lemos aqui no capítulo 2, versículo 1, aqui o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Uau! Eles foram batizados pelo Espírito Santo naquele momento. E a partir de então, o Espírito já estava sobre eles. Eles já inauguraram o que a palavra fala sobre ser templo e morada do Espírito Santo. Então você já deve imaginar a transformação que esses discípulos passaram. Pedro não seria diferente. E hoje o nosso foco está em Pedro. Eu só queria dar uma passagem, uma lida rápida sobre o dia de Pentecostes, porque ele vai fazer grande diferença para o vídeo de hoje e também para a nossa jornada. Precisamos entender esse dia de Pentecostes porque foi quando recebemos o Espírito Santo, que é tão maravilhoso em nossas vidas, porque somente Ele é capaz de nos transformar efetivamente. Nada que façamos, nenhuma disciplina ou constância ou motivação será suficiente para transformar de maneira tão profunda o nosso interior. Então, Pedro, ele era um cara impulsivo, né? Um cara
que não falava com muita sabedoria, porque ele falava, mestre, eu não vou te negar, e ele ainda assim negou 3 vezes, porque o seu temperamento gosta muito de falar, produz ótimos oradores. E quando esse orador é controlado pelo Espírito, ele se torna um ótimo pregador. Então foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele aqui, depois da vinda do Espírito, houve a grande pregação de Pedro, que ele ousadamente começou a falar sobre o reino, começou a explicar, porque naquele momento os judeus olharam aquilo e começaram a zombar, parecia uma confusão para eles, mas Pedro teve ali a sabedoria e a coragem para explicar o que estava acontecendo. E ali cerca de 3.000 pessoas adoraram a Deus junto com Pedro, porque ele estava falando da palavra, estava falando da verdade. Não havia ego algum na palavra de Pedro. Não havia nenhum traço carregado do seu temperamento falho, mas apenas o seu temperamento forte, sendo direcionado pelo Espírito, porque ele se posicionou. Ele falou, ele utilizou sim o temperamento dele, porque Deus não quer apagar o nosso temperamento, mas ele quer aperfeiçoar, porque ele quer usar justamente isso. E logo aonde Pedro era impossível e falastrão, ele tomou a dianteira e deu sua voz, cedeu a sua voz ao Espírito, como está escrito no versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. E está descrita aqui toda a pregação de Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 14. E agora entendemos que o nosso temperamento faz parte de nós. Deus quer usar isso, ele não vai acabar com o seu temperamento, ele não quer acabar com a sua personalidade, ele quer transformar, ele quer te dar coragem, ele quer te dar inspiração, ele te deu o Espírito Santo, ele é mais do que tudo que precisamos, ele é tudo que realmente precisamos. Então, a coragem de Pedro é algo assim impressionante, porque Pedro, controlado pelo Espírito, esteve diante das autoridades judaicas que não estavam nada agradadas. Agravadas, sabe? Não tinham se agradado com aquele discurso, não estavam contentes com aquele momento ali que as pessoas estavam recebendo Jesus, estavam recebendo o Espírito Santo, então chamaram os apóstolos para um interrogatório. Engraçado que Pedro, pouco tempo atrás, se lermos um pouco mais para trás, vamos ver que Pedro, diante da pressão, ele negou Jesus 3 vezes, mas agora o Pedro, controlado pelo Espírito, respondeu todas as acusações, dando glória a Jesus Cristo. A Bíblia fala que eles viram a coragem de Pedro e de João e perceberam que eram homens comuns, sem instrução, então por isso ficaram admirados e reconheceram que eles realmente haviam estado com Cristo. Então, Pedro fala para eles essa incrível diferença entre o Pedro que nega e o Pedro ousado e cheio da coragem. Está escrito na Bíblia, em Atos 4, quando Pedro fala assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Está no versículo 4. Aqui, capítulo 4, versículo 8. No versículo 7, está escrito: e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, diante deles do sinédrio, das autoridades: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam que os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Que maravilha! E ele continua que este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uau! Que discurso!
E ele suportou a pressão. Ele não suportou a pressão ali com perguntas simples sobre se ele acompanhava Jesus, mas agora ele estava diante das autoridades. Pessoas que poderiam mandar matá-lo, e mesmo assim, ele teve a ousadia, porque ele foi transformado pelo Espírito. Ele deu a voz, cedeu lugar e espaço ao Espírito para que o direcionasse, para que direcionasse ele para o que ele deveria fazer. E olha só, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não tinham muito estudo, eram homens simples, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Pedro descansou no Espírito e entregou a ele, e se entregou completamente a ele para que ele controlasse a situação. Quando você passa por uma situação de pressão, realmente nós ficamos sem resposta. Às vezes tendemos a falar precipitadamente, como é o temperamento sanguíneo. Mas quando houver pressão, lance totalmente a pressão para o Espírito, porque ele aguenta a pressão. Nós, às vezes, não aguentamos essa pressão, principalmente no momento que eles estavam. Para termos a coragem e a ousadia que tanto precisamos estar sendo transformados pelo Espírito. E Pedro também recebeu a sabedoria do Espírito Santo, porque a maioria de nós não pensamos com muita clareza numa pressão como essa. É bem difícil pensar com clareza. E às vezes a resposta correta vem depois de muitas horas que a discussão já acabou. Às vezes tomando um banho, a gente, caramba, esse argumento aqui teria sido maravilhoso. Mas Pedro não vacilou diante das autoridades. E ele não disse nada que prejudicasse o testemunho dele. Porque se ele tivesse deslizado na palavra, se ele tivesse deslizado com a sua forma de agir, ele poderia ter sido acusado, poderia ter feito com que as autoridades tivessem negado o nome de Jesus. Então, ele responde: julgue os senhores, vocês, autoridades, vocês mesmos, se é mais importante obedecer a Deus ou obedecer o que eles mandavam. Porque ele não podia deixar de falar tudo que viu e que ouviu. Outro caso que Pedro lidou com tanta sabedoria foi o caso de Ananias e Safira, em Atos 5. Em Atos 5, esse casal tem uma propriedade e eles vendem ela para entregar o dinheiro à igreja que estava ali sendo construída. A ideia da igreja, a ideia que conhecemos hoje foi aqui a igreja primitiva, e esse casal pega parte do que seria o dinheiro que eles iriam dar de oferta. Mas eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito, dizendo que o que entregavam era tudo que tinham. Foi uma grande mentira, o terreno já era deles. Eles poderiam simplesmente não ter doado, mas por sua mentira eles morreram. E Pedro lidou com isso com muita sabedoria. Não se tornou uma pessoa amarga, não se ficou ressentido ou agitado, como seria o padrão do temperamento dele. Em diversos momentos vemos Pedro bem agitado, e nesse momento ele lidou com muita experiência, lidou de forma moderada, realmente controlado pelo Espírito. Muitas vezes as situações fazem com que a gente se sinta pressionado a praticar algum erro, a ser muito rápido em fazer algo. Mas você não precisa ficar agitado, ou ressentido, ou amargurado. Ser controlado pelo Espírito significa que sempre vai ser possível agir da forma correta. Como é o caso de Pedro, que 2 pessoas caíram mortas diante dele por causa de uma mentira ao Espírito Santo. Eles deliberadamente mentiram para o Espírito e morreram na frente de Pedro, e ele lidou com isso com maestria. Humanamente falando, você pode ter motivos de sobra para ter raiva, para se irar, para ter amargura, para se aborrecer e para se entristecer. Mas a sua vitória não depende do comportamento alheio, o comportamento de outras pessoas. Jamais responda no nível da afronta recebida, mas de acordo com o Espírito. Pedro poderia ter perdido seu ministério nesse momento, ao ver 2 pessoas caírem mortas na frente dele. Poderia ter perguntado: que Deus é esse que matou por causa de uma mentira? Ele não se deixou confundir. Ele sabia exatamente. Olha só o que ele responde.
Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. E da mesma forma acontece com a esposa dele. Então, vemos aqui a sabedoria de Pedro, a sabedoria dada pelo Espírito. E de modo algum ele ficou ressentido. Pedro continuou alegre, porque era natural de Pedro estar alegre, de estar agitado, de ser uma pessoa calorosa. E Deus não vai realmente apagar o pavio que fumega, ele não vai apagar os seus traços positivos, a sua inteligência, a sua sagacidade, aquele ímpeto de terminar um projeto até o fim, ou aquela vontade de sempre estudar mais. Deus não vai apagar isso. Ele vai melhorar, vai polir. Então, a alegria de Pedro se transforma porque, além dele ser muito fácil de se alegrar, ele também vai ser muito fácil de se ofender. Essas pessoas sanguíneas são muito fáceis de serem ofendidas. Qualquer coisa pode ser muita coisa para elas. Então, elas podem transformar o seu prazer em resmungo e reclamação de uma hora para outra. Mas Pedro, após ter apanhado severamente dos oficiais do Sinédrio, eles disseram que foi um motivo alegre terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles converteram ali o que seria uma amargura, um ressentimento, uma ira, uma raiva, uma tristeza em alegria, porque sabiam que estavam sendo açoitados por causa do nome de Jesus. A mesma pessoa que puxou a espada para um soldado agora estava agindo completamente diferente. Já conseguiu responder o porquê que essa transformação aconteceu? Eu espero que sim. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E Pedro também demonstra sinais de humildade. O livro de Atos todo, quando Pedro estava em Jope, ele soube da morte de uma mulher e ele foi até o local e pediu que todos se retirassem dali. Ajoelhando-se, orou por ela e ela abre os olhos, olha para ele, se senta na cama e ele vai lá e estende ela e a deixa de pé. E todos foram ali ver depois que ela ressuscitou, mas Pedro deu a glória a Deus, ele se isolou para orar por ela, ele não precisou de uma plateia, ele não queria um palco, ele foi humilde, ele fez ali aquele milagre, porque ele estava sendo direcionado pelo Espírito, pela sua compaixão por aquela senhora que morreu. E ele, com humildade, orou por ela em secreto e ela foi ressuscitada. E essa oração mostra que o espírito de oração de Pedro estava fortalecido, porque para esse temperamento, na verdade, para todos nós, manter uma rotina de oração, manter uma rotina de estar sempre aos pés do Senhor para ler da sua palavra, é algo difícil. Precisamos vencer a inconstância através da disciplina espiritual. Estar orando sem cessar, estar lendo da palavra de noite, como está escrito. É muito importante para o nosso crescimento espiritual. Afinal, Jesus nos deu o Espírito da verdade e nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Só há duas formas de ter fé. Uma é a fé vem pelo ouvir e a outra é uma característica do Espírito. Então, quando nos enchemos da palavra e estamos em oração, em comunhão com o Espírito, somos duplamente fortalecidos. Não há como eu me encher da palavra e não ser cheio do Espírito, e também não há como eu me encher do Espírito e não ser cheio da palavra. Precisamos das duas formas, porque é assim que está escrito e é assim que nós devemos viver. E Pedro orava e recebia visões. Em Atos 10, vemos ali uma visão sobre o lençol que desce e mostra a Pedro que todos os animais não seriam mais impuros, não havia mais essa distinção e poderíamos consumir todos os animais. E muitos cristãos não têm essa intimidade, essa orientação do Espírito com uma voz, com visão, com sonhos, porque estão muito ocupados
incessantemente em atividades que os impede de falar com o Senhor e escutá-lo. Esse temperamento gosta muito de se dedicar a atividades, gosta de estar em movimento, mas é necessário dar uma pausa do movimento todo de atividade, de obra na igreja, para poder ter o seu momento com Deus. Você precisa de um momento com Deus. Você hoje, que se sente atarefado na igreja, converse com o seu líder. Procure um tempo para ler a palavra. Afinal, eu não acho que você esteja 24 horas ali trabalhando ou dentro da igreja. Pode ser que você tenha 5 minutos durante o dia. Aonde quer que você esteja, que você possa abrir a palavra. Pode não ser um livro de papel, mas pelo celular. É necessário ter essa disciplina espiritual. E vemos ali Pedro, tão agitado, mas também sabia o momento de parar e ter um momento com o Espírito Santo. Que maravilhoso saber disso. E, claro, não foi tudo às mil maravilhas. Ele ainda era humano e muitas vezes a gente estabelece padrões tão irreais, tão surreais, tão inalcançáveis que é impossível manter esse padrão. Em Gálatas, Paulo descreve a atitude de Pedro que não estava nada de acordo com o Evangelho. Ele fala que Pedro comia com os gentios até que recebe pessoas enviadas pelos apóstolos e ele se isola dos gentios para comer apenas com o judeu, comer apenas com o seu povo. E ali Paulo repreende duramente Pedro, inclusive vamos estudar sobre Paulo amanhã. E ele repreende Pedro de forma bem dura e exposta às pessoas. Só que um cristão amadurecido e guiado pelo Espírito precisa se examinar todos os dias para que eles também não andem momentaneamente na carne. E mesmo Pedro tendo falhado naquele momento, nós vemos o crescimento, a maturidade de Pedro absurda, porque Pedro mostra que recebeu a correção. Pedro mostra que recebeu o conselho, a direção de Paulo. Ele não ficou ressentido, amargurado. Ele não procurou agradar. Quando ele procurou agradar os outros, ele deixou de agradar a Deus. Como Paulo também fala em Gálatas, se eu procurar agradar os homens, eu vou deixar de agradar a Deus em algum momento. E essa maturidade é exemplificada na sua segunda epístola. Vamos lá ler a segunda epístola. 2 Pedro 3,15. Olha só. 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha o elogio que ele tece para Paulo. Essa epístola foi escrita depois de Gálatas. Então nós sabemos que esse elogio que ele entregou aqui, também publicamente, foi depois de receber aquele conselho. E olha só, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Ele leu as cartas de Paulo, ele estava atento ao que o Paulo falava. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui ele estava se despedindo, é o final da carta, final da epístola, e ele entrega um elogio a Paulo, dizendo, olha, ele é sábio. Aquele conselho que ele me deu foi de sabedoria, veio do Senhor. Então a falha, a repreensão que ele recebe de Paulo, ele recebe em amor. Poxa,
Lembram que Pedro, quando recebeu uma repreensão de Jesus, ele mesmo, com impulsividade, queria corrigir o próprio Cristo? Vemos que o mesmo Pedro que fez aquelas coisas a qual a gente olha e acha tão estranho, acha tão absurdo, agora mostra ser uma pessoa completamente equilibrada e madura para receber a repreensão. E é assim que nós precisamos ser. Precisamos caminhar no Espírito, mas se errarmos, precisamos receber o conselho com amor e mudar a nossa trajetória. E ali, Pedro realmente nos mostra um grande poder, o grande poder do Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Se você se identificou com Pedro, se você se identificou ali com os pontos fracos de Pedro, se você não lembra os pontos fracos do sanguíneo e os pontos fortes, volta 2 vídeos. No dia 17 nós falamos sobre o overview ali dos temperamentos e você pode olhar ali exatamente como o sanguíneo se comporta. E se você se acha que parece com ele de algum modo e tem algo aqui no seu interior que você gostaria de mudar, convide o Espírito Santo para mudar. Convide ele para te direcionar. Ele transformou a impulsividade de Pedro em coragem. Ele transformou aquele homem falastrão em alguém que disseminava o evangelho e convertia milhares de pessoas com suas pregações. Ele transformou um cara que queria repreender o próprio Cristo, um fanfarrão, num cara com tamanha maturidade, a ponto de ser chamado Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uau! Pedro teve o seu temperamento transformado, porque somente o Espírito Santo possui uma força para cada falha do nosso temperamento. Deixe-se preencher pelo Espírito Santo e vão ser aperfeiçoados juntos nessa trajetória, dessa jornada para destravar o nosso propósito. E hoje finalizamos o sanguíneo, estudamos aqui os seus pontos fracos e os seus pontos fortes e como Jesus, como o Espírito Santo, como Deus molda a nossa vida para que os nossos pontos fortes fiquem cada vez melhores e os nossos pontos fracos possam diminuir para dar mais vez aos pontos fortes. Eu te espero amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o colérico. Mas eu não vou dar nenhum detalhe não. Vamos observar como vai ser amanhã. Te espero, viu? Até amanhã. Valeu!